Estamos aqui na sala Dona Irã Barbosa e é aqui que acontece bastidores, hoje com a Janaína Leite, que fez a concepção e também interpreta o espetáculo Conversas com Meu Pai. Ela já está aqui. Documentário cênico. Muita gente não sabe o que é, não conhece. Você pode explicar um pouquinho? Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Esse termo nasceu num trabalho anterior a esse, quando eu comecei a pesquisar esse cruzamento de teatro com documentário. Foi um espetáculo que eu que eu estreiei em 2009, chamado Festa de Separação, um documentário cênico. É um espetáculo que eu fiz com meu ex-marido, em que a gente estava os dois em cena, trazendo, relatando, discutindo, né, coisas sobre o fim da separação, o fim do relacionamento, sobre separação e tentando expandir essa discussão para outros temas. E ali ele estava em cena comigo, ele não é ator, ele é professor de filosofia, é o FEPA, hoje é músico, né, também tem outros trabalhos, mas ele não é ator e estava em cena comigo contando essa história, nossa história real. Naquele momento a gente teve necessidade de criar esse termo, documentário cênico, para que as pessoas embarcassem melhor naquela experiência a partir desses pressupostos que a gente tem do cinema, né? Quando a gente vai ver um filme documentário, a gente já tem uma certa expectativa, questão da realidade, né? Tudo isso já entrou em jogo ali. E foi uma pesquisa que eu comecei a aprofundar desde então, me interessar mais ainda por aprofundar essa relação. Hoje, no Conversas com Meu Pai, eu não sinto tanta necessidade de distinguir documentário cênico ou outra coisa, mas de fato é um termo que nasceu ali e que ganhou o mundo, né? Outros espetáculos hoje em dia também se autodenominam documentário cênico justamente por flertar com esse campo do documental, com essa barreira entre a realidade e a ficção, trazer material autobiográfico. Então nós vamos conhecer um pouco dessa realidade, que é uma realidade familiar, um problema que surgiu numa circunstância e aí você foi guardando papéis, foi guardando numa caixa de sapatos textos e também fotos. Eu gostaria que você explicasse para o público e para as pessoas que estão nos assistindo o que é isso. O Conversas com Meu Pai é um projeto bem particular na minha trajetória, né? Pelo tanto que ele exigiu de investimento pessoal e artístico mesmo, foram 7 anos de processo. Eu comecei em 2008, mais claramente, a desenhar um projeto artístico a partir dessas conversas que eu armazenava ali nessa caixa de sapatos com meu pai, porque meu pai, em 2005, ele sofreu uma traqueostomia e parou de falar. E começou a se comunicar unicamente por escrito. E por uma fatalidade curiosa dessa dramaturgia, um ano depois eu comecei a sofrer um processo de perda auditiva degenerativo e hoje em dia eu uso aparelhos dos ouvidos, né? Então todo esse tema da comunicação ou da dificuldade da comunicação, do silêncio e tentar se comunicar por outras vias que não essa, né, talvez mais racional, é um tema que perpassa o material. É esse limite da comunicação, é como se nesse limite a gente tivesse que encontrar uma outra forma de se comunicar. Então foi ali que surgiu, eu comecei a acumular essas conversas escritas nessas cartas, nessa caixa, e acumular mais uma infinidade de materiais, fotos, vídeos, muita tentativa de escrita, cartas, né? E esse banco, esses 7 anos de processo, é esse grande acúmulo, né, dessas tentativas de se falar dessa história, de se falar dessa relação, e a peça é uma explicitação desse processo. Desses ires e vires, né, dessa tentativa de falar da vida. A peça questiona esse princípio, né, esse gesto, essa tentativa. De mostrar essa aqui que eu estou começando a mostrar agora, elas foram sendo feitas por mim. E elas eram como elaborações estéticas da minha vida real. Elas eram tentativas de formalização desse teatro documental e eu fiquei por uns 8 ou 10 anos fazendo isso. Quer dizer, criando essas versões de formas de falar da minha vida em cena. A peça também fala dessa aproximação delicada de alguém que não é do universo artístico. Meu pai, nos últimos anos de vida, já sem falar, viveu isolado no meio de uma casa, no meio do mato. Ele é pescador, uma outra vida realmente, né? Ele morava num anexo de uma fábrica, então realmente outra vida também. Esse meu movimento em direção a ele também tinha a ver com isso, né? Eu, artista, na cidade, também era esse encontro com essa alteridade que é tão próxima, porque é meu pai, e ao mesmo tempo tão diferente. Você sempre foi uma pessoa de guardar coisas, porque esses textos poderiam se perder, né? Até hoje você guardou todos esses textos, frases e provavelmente imagens. Fala um pouquinho desse lado delicado. O que é que tinha ali que era poético, por exemplo?
Eu acho que eu tenho essa característica, né? E particularmente em relação a essa história, tinha alguma coisa ali que eu queria flagrar, que eu queria descobrir, que eu queria investigar, né? Então tinha esse acúmulo, tentando encontrar nesse material o que eu estava buscando ali, né? A peça fala bastante dessa busca. E, por exemplo, eu fiquei filmando. Meu pai, ele morreu em 2011, ele morreu no meio do processo, né? Então, durante 7 anos, esses últimos 3 já é sem ele na minha vida. A gente ia até lá, eu tenho um parceiro dessa história de cinema, que é o Bruno Jorge, que durante 3 anos ficou visitando meu pai nesse lugar, isolado, né? A gente ia lá e passava de tardes com ele, nas atividades pescando, né? Ali cuidando dos animais dele. Então, tinha essa observação delicada, silenciosa de um cotidiano, de uma realidade que não era nossa, né? E mesmo esse guardar dos bilhetes também, isso era uma delicadeza. Essa caixa de bilhetes, ela não é aberta no espetáculo. Ela não é, eu não revelo, eu não mostro para as pessoas o que ele escrevia, né? Ela existe ali como uma potência, como uma espécie de caixa de Pandora onde habita essa vida, mas tem um limite, tem um segredo nisso tudo. Não é tudo que é compartilhado com o público. O conteúdo dessa caixa, por exemplo, não é. O cenário também tem uma proposta de se remeter a esse acúmulo do processo. Então é uma espécie de entulho, assim, tem um monte de plantas vivas, um monte de objetos do processo, objetos da casa dele, objetos da minha casa, então coisas do processo, cadernos e cadernos do processo. Então vocês vão chegar no centro cultural ali no anexo do Dona Irã, isso, esse entulho assim com a memória, né, com essa tentativa de procurar ali o que estava se buscando nessa história toda. Além do Bruno, a gente estava falando de parcerias, tem também o Alexandre Dalfarras. Fala sobre ele. O Alexandre foi um parceiro fundamental nessa história. Ele é dramaturgo, e ele é diretor, né? Ele assina a direção da peça comigo e assina o texto do trabalho. As pessoas acham isso bem curioso, porque é um material muito autobiográfico, no entanto ele é assinado, o texto é assinado pelo Alexandre. É uma parceria que foi fundamental nessa história, porque como é um material muito meu, muito direto, assim, muito afetivo, né? É como se a dramaturgia tivesse dado um suporte, né? Uma mediação necessária para que essa exposição pudesse acontecer. Eu queria convidar vocês para assistirem o espetáculo Conversas com Meu Pai, que está aqui no Centro Cultural São Paulo, no anexo da Dona Irã Barbosa, de sexta e sábado às 21 horas e domingo às 20 horas, até 14 de dezembro. Serão super bem-vindos.